A paisagem andina silvestre não é apenas um cenário geográfico, mas um organismo vivo e pulsante que reúne centenas de espécies de animais e plantas, cada qual ocupando um lugar sagrado e insubstituível na intrincada teia da ecologia espiritual. Entre os picos nevados e as brumas das montanhas, destaca-se Quente, o colibri ou beija-flor andina, uma pequena ave de bater de asas frenético, que carrega em seu corpo diminuto um simbolismo colossal na cosmovisão dos povos da terra. Ele é o mensageiro dos deuses, o guardião do néctar da vida, associando-se intrinsecamente à doçura que suaviza o caminho, à harmonia que equilibra os mundos, à boa sorte que premia o coração puro e, acima de tudo, ao mistério do sacrifício. Esta é a jornada iniciática de Murumuru, o herói alado que compreendeu que o serviço ao seu povo exigia a entrega total de sua própria existência. Sua trajetória ecoa como um lembrete profundo e atemporal para todos os buscadores de que as maiores transformações da alma não ocorrem na zona de conforto, mas no fogo da transmutação. Murumuru nos ensina que para manifestarmos a essência dourada de quem nascemos para ser, precisamos primeiro ter a coragem heróica de soltar as amarras, as penas gastas e as identidades limitantes de quem um dia fomos. O sacrifício aqui não é perda, mas a ponte de ouro entre o efêmero e o eterno. Narra a história que os colibris despertaram naquela manhã com um aperto estranho no peito, um desses pressentimentos que a gente não sabe explicar, mas que a alma já sente como um aviso. Exatamente ao meio-dia, o céu entregou o sinal. Uma chuva fina começou a cair enquanto Taitainti, o Pai Sol, brilhava com toda sua glória. Esse encontro raro, onde o fogo do sol e a lágrima da chuva se abraçam em pleno dia, é o símbolo sagrado do ajuste de forças opostas. Um chamado urgente para que a gente pare de olhar apenas para o que é visível e aprenda a enxergar o que está escondido nos véus do mistério. Cansados de carregar esse peso no espírito, os líderes decidiram convocar o grande conselho dos colibris dos Andes. Ali, entre silêncios e voos inquietos, chegaram a uma conclusão que ecoou como um trovão. Para o nosso povo, a vida só faz sentido se estivermos em conversas com os que vieram antes. Mas parece que o fio se partiu e os nossos ancestrais já não nos ouvem mais. Algo grave aconteceu nesta manhã e não podemos mais ficar parados. Foi então que a sentença foi dada. Precisamos reabrir este portal, e para isso, um de nós terá que descer até as profundezas de Ukupatya, o mundo de baixo, o reino onde as raízes e os antigos descansam. A verdade é que quando o canal de nossa essência e com a força da nossa linhagem é cortado, a vida aqui fora perde o sentido e o mundo parece cinza. É nesse momento que a alma exige um mergulho corajoso, sem garantias, nas profundezas do nosso próprio inconsciente para resgatar o que foi esquecido. Aceitar essa jornada, que muitos chamam de imortal, é o único jeito de trazer de volta a harmonia que mantém o mundo de pé. Para encarar esse abismo, o conselho escolheu o Murumuru, um colibri de fibra, trabalhador, dedicado à família e ao seu posto. Não poderia ser nenhum outro, pois Murumuru carregava em suas asas um segredo, uma plumagem que variava entre o cinza do cotidiano
e um brilho infinito de cores que só o sol conseguia revelar. Ele foi escolhido por unanimidade, não apenas pela sua beleza oculta, mas pela sua reputação impecável e pelo seu coração limpo. Murumuru era a prova viva de que para entrar no sagrado e voltar de lá transformado, é preciso ter a coragem de um guerreiro e a integridade de um santo. Murumuru representa o buscador autêntico, aquele que não busca atalhos, mas que através da retidão e do trabalho silencioso, torna-se o canal perfeito para a transmutação da alma. O plano para a salvação de seu povo começava com uma viagem longa, dessas que testam a nossa fé e o nosso fôlego. Para alcançar as fontes sagradas de Ukupatya, Murumuru precisaria mergulhar nas profundidades mais densas da selva, onde a luz do sol mal toca o chão. Mas os colibris guardavam uma solução antiga para os grandes desafios: a arte de se esconder nos pututos, as trombetas de concha dos chaques. Esses mensageiros incas formavam um correio imperial tão impecável e organizado que suas pernas percorriam cada veia do império com uma precisão divina. Os colibris, em sua pequena e sábia estatura, só precisavam entender o tempo sagrado, o momento exato da troca do pututo entre um chaques e outro. A rota que conduziria Murumuru ao coração da selva era o Kapaknan, o caminho real, que não era apenas uma estrada de pedras, mas a própria espinha dorsal que mantinha unido o vasto Império Inca e todo o seu conhecimento. Esse caminho majestoso une a cidade sagrada de Cusco à cidadela secreta de ouro, Paititi, um lugar onde o mistério repousa. O trajeto era um segredo absoluto, zelosamente guardado pelos guardiões da terra, para que nenhum coração impuro pudesse encontrar sua localização. Os chasques, em sua lealdade inabalável, jamais revelariam o mapa desse tesouro. E aqui, a vida nos sopra uma lição preciosa. Muitas vezes, para atravessar o grande deserto existencial e as noites escuras da alma, precisamos ter a humildade de pegar carona na sabedoria de quem já desbravou o caminho antes de nós. Precisamos reconhecer a jornada do outro, honrando cada nuance e cada cicatriz dos que vieram antes, pois é no rastro dos mestres e ancestrais que encontramos o mapa para nossa própria libertação. Quando se encontrou no coração pulsante da selva, Murumuru, que havia sido treinado no silêncio e na paciência, decide finalmente abandonar seu esconderijo. A partir dali, o caminho por terra terminava e ele precisaria encontrar o grande rio, a morada de Yakumama, a imensa serpente das águas, que seria o seu novo e perigoso meio de transporte para alcançar as profundezas de Ukupatya. A grande jiboia, força viva da natureza, não notou quando o jovem colibri aproveitou um breve bocejo da fera para esconder-se, num voo de coragem, entre os seus dentes afiados. Sem perceber o pequeno passageiro, Yakumama mergulhou com toda a sua força em direção ao fundo do rio. Enfrentar os dentes da serpente foi como encarar de frente os nossos maiores medos e as nossas sombras mais densas, o único portal possível para quem deseja acessar a dimensão do sagrado. Uma vez nas profundezas, a serpente deteve seu nado para repousar nos domínios silenciosos de Ukupatya.
foi o momento em que Murumuru, astuto e leve, escapou pelas narinas da grande serpente, percebendo de imediato que não estava mais em um lugar comum. Ele havia atravessado o véu e agora se encontrava em outra dimensão. Um mundo de cores, onde os cheiros, sons e luzes celestes brilham sem cessar, num ritmo em que os olhos humanos mal podem processar. Ali, naquele majestoso Éden, ele sentiu a presença de seus ancestrais, os colibris que vieram antes, voando livres entre flores aromáticas de uma beleza eterna. Ao vê-lo, os antigos foram claros. Ele deveria falar com o conselho do clã dos colibris do mundo inferior. Pois a descida ao submundo, ao contrário do que muitos pensam, não traz a morte, mas o encontro com a sabedoria ancestral que o mundo da superfície, em sua pressa, acabou por esquecer. Após escutarem as preces de Murumuru, o Conselho das Profundezas concordou em restaurar a paz com o mundo mediano, o Kaipacha, onde vivemos. Mas a ordem era precisa. Murumuru deveria regressar à floresta e voar até Paititi, a cidadela de ouro oculta. Lá no topo da pirâmide mais alta, ele deveria descansar ao lado de Korekenke, a ave sagrada de ouro, mensageira direta do Pai Sol. Murumuru aceitou a missão com o coração em paz, pois quem já atravessou a boca da serpente não teme mais as alturas. Ao pousar no topo do mundo, ao lado da majestade de Korekenke, o milagre aconteceu. Murumuru converteu-se em Korekenke, o colibri de ouro. Sua jornada de sacrifício transmutou o cinza da vida comum no brilho eterno da imortalidade. Essa posição de honra foi conquistada com astúcia, mas acima de tudo com a entrega total de si mesmo. Até hoje, seus descendentes lembram com orgulho do colibri dourado que repousa nos altares sagrados de Paititi. A história de Murumuru é, no fim das contas, o mapa de toda alma que se atreve a servir ao próximo e descobre no caminho que o maior tesouro não é um lugar onde se chega, mas o estado de ser iluminado pelo próprio propósito.